irmão e minha irmã, sejam bem-vindos no nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um discurso do apóstolo Paulo, um discurso importante dirigido a uma multidão na cidade de Atenas. Nesse discurso, Paulo nos ensina várias coisas, mas eu gostaria hoje, para nossa meditação, destacar alguns aspectos. O primeiro, Paulo está falando para uma multidão de gentios, ou seja, de pessoas gregos e gregas e provavelmente estrangeiros que residiam naquela cidade, que tinham já uma fé, uma religiosidade de característica politeísta, portanto, adoravam a vários deuses. Nesse contexto no qual tem um público que adora vários deuses, Paulo se propõe a apresentar, como apóstolo que é, Jesus Cristo e o Deus de Jesus Cristo, o Deus que nós acreditamos. Para isso, ele usa imagens e linguagem própria para aquele povo, para ajudá-los a conhecer e a compreender, sobretudo, o Evangelho proclamado. Não vamos entrar em todos os detalhes, mas quero trazer alguns aspectos que possam nos ajudar a nós, hoje, lembrar um pouco o nosso percurso com Deus e para onde Deus quer nos conduzir. Nesse discurso, logo no início, Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Com essa expressão, ele começa a apresentar o Deus de Jesus Cristo, que é o Deus de Israel, e o Deus que nós acreditamos, retomando aquela ideia básica que todos conhecemos de Deus como o Criador de todo o universo. Ele é a origem da vida. Uma outra ideia, sempre associada a essa do Deus Criador. Deu um só homem, ele fez toda a raça humana. Essa expressão é muito significativa, porque mostra que no projeto criador de Deus não há distinção, sobretudo não há distinção feita a partir de critérios de superioridade e de inferioridade. Um determinado grupo humano, uma determinada raça, uma determinada cor é melhor e superior à outra. Não. Todos são criados como uma humanidade única. Única. O projeto de Deus, portanto, o original, não contempla divisões, não contempla exclusões e, sobretudo, não admite, e muito menos justifica, preconceitos ou prejuízos que possam nos afastar ou nos autorizar a oprimir ou a maltratar o outro. Tendo criado essa humanidade única, ele a criou para habitar sobre toda a face da terra, ou seja, todo o espaço criado, todo o mundo que nós conhecemos, fixando tempos e também limites da sua habitação. Paulo continua: assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que a palpadelas. A ideia básica aqui, que o livro dos Atos dos Apóstolos quer nos ensinar, é que esse Deus Criador, que deu origem a tudo, e que nesse tudo colocou a humanidade como uma única família, deixou instalado no coração da humanidade, portanto de todo homem e de toda mulher, o desejo dele. Como se Deus tivesse deixado um programazinho de computador dentro do nosso coração que se ativa, provocando em nós o desejo de Deus. Esse desejo que se ativa muitas vezes de uma forma até inconsciente, ou seja, não sabemos muito bem quem estamos procurando e o que estamos procurando. Por isso é que o texto fala descobri-lo a apalpadelas. Ou seja, ao longo da nossa vida, nós estamos numa contínua busca, que muitas vezes chamamos de felicidade, chamamos de realização, chamamos de plenitude. E porque nem sempre conseguimos enxergar com clareza o que buscamos, então é muito fácil que nós confundamos aquilo que de fato nos move internamente com tantas outras coisas que parecem preencher o nosso coração e a nossa vida. Digo parecem, porque nada é capaz de nos preencher totalmente.
O que significa que enquanto estamos aqui, criaturas caminhando nesse mundo, estamos numa contínua procura, numa contínua construção. A apalpadelas, sem muitas certezas que possamos nós mesmos garantir, vamos caminhando. Mas nessa história que se abre diante dos nossos olhos, da qual nós nos tornamos sujeitos e agentes, porque vamos vivendo, muitas vezes conduzidos, outras vezes conduzindo, quando tomamos nós as nossas decisões e as nossas escolhas, Deus não nos deixa abandonados. Ele se apresenta para que dessa procura feita a apalpadelas, né, ou seja, de insegurança, um pouco confusa, indefinida, ele vai nos ajudando a definir. O que há de mais importante na ação de Deus que vem ao nosso encontro, e aqui quero abrir um parênteses, a história, a vida que nós vivemos é uma vida na qual nós estamos numa contínua procura, tentando encontrar. Mas nesse caminho que nos impulsiona para a frente, procurando Deus, o que nós descobrimos de fato é que Deus vem ao nosso encontro, nos procurando e assim vencendo ou superando tudo aquilo que nos impede de enxergá-lo, nos ajudando a aproximar-nos, cada um de nós, e sobretudo comunitariamente, do amor dele. É por isso que Paulo dirá, sem levar em conta os tempos da ignorância, ou seja, toda essa dificuldade e confusão que muitas vezes nos afasta ou nos ofusca a visão e impede de enxergar mais propriamente Deus, Deus anuncia aos homens que todos em qualquer lugar se arrependam. Então, o anúncio de Deus que vem até nós, ele que nos procura, quer provocar um arrependimento. O arrependimento aqui não é simplesmente o reconhecimento do pecado. É algo muito maior do que o reconhecimento do pecado. O arrependimento tem a ver com uma mudança de mentalidade. Logo, tem a ver com a abertura a uma nova visão, a uma visão que nos leva a uma compreensão mais profunda da nossa vida, das nossas relações, dos nossos projetos, sempre a partir do projeto de Deus, que não se impõe sobre nós, mas que se propõe como a via, a estrada que de fato pode nos levar a uma plenitude, a uma realização. Um projeto que vai nos ajudando a construir relações mais positivas. Um projeto que para toda a humanidade vai superando, quando nós nos abrimos a viver esse projeto, tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que desconfigura a humanidade como uma família única criada por Deus e que agora nós tendemos a viver como grupos que em conflito combatem um ao outro ou tentam superar um ao outro em vez de desenvolver relações de fraternidade. Nesse anúncio de arrependimento, portanto, a abertura à possibilidade de mudar a compreensão da vida a partir do projeto de Deus e que nos leva a reconhecer os nossos pecados, a fim de darmos passos novos, sempre segundo o projeto de Deus, a luz que nos guia é traduzida no texto de Atos dos Apóstolos, da primeira leitura de hoje, com a ideia do julgamento. Ou seja, se a história teve o início lá no ato criador de Deus, que nos instalou no mundo como uma família, e agora nós nesse mundo caminhamos às vezes um pouco confuso, mas sempre direcionados à plenitude, uma plenitude futura em construção, o futuro é o dia do julgamento. Mas o julgamento aqui não é simplesmente a expressão ou a imagem de um Deus pronto a condenar os nossos pecados. Porque esse futuro do julgamento, ele carrega uma garantia de vida, representada, ou melhor ainda, efetivada totalmente na pessoa do Cristo ressuscitado, que se torna o nosso garante. Logo, esse julgamento, o pronunciamento que o juiz
espera fazer nesse julgamento sobre a nossa vida é um julgamento de vida, ou seja, a ressurreição, a possibilidade de participar da vida de Cristo e com Cristo viver intimamente unido a Deus, alcançando aquela plenitude para a qual lá no início Deus já havia nos pensado, nos criado e nos preparado. O texto de Paulo é um grande convite à conversão desses gentios ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós não somos os gentios, mas na nossa vida também caminhamos muitas vezes vivendo a nossa fé com apalpadelas, um pouco perdidos. É por isso que Paulo nos recorda, Ele, Deus, não está longe de cada um de nós. E na escuta do Evangelho se faz muito presente, muito íntimo de nós, porque na escuta do Evangelho nós descobrimos que somos não somente nós a buscar a Deus, mas Ele também alguém que se coloca na estrada para nos buscar. Melhor ainda, na nossa dificuldade, as apalpadelas de poder encontrar Deus, Ele nos encontra. E no rosto de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, nos mostra aquilo que Ele reserva para nós, a ressurreição e a vida eterna. E ao mesmo nos ensina, sempre no rosto de Jesus Cristo, a nossa vocação primária na história, que é aquela de uma vida fraterna, segundo o projeto de Deus. Ele não está longe de cada um de nós, por mais difícil que às vezes nos seja viver segundo o seu Evangelho, o seu projeto de salvação.